a gente deveria saber que a parte mais importante do culto é a parte em que nós oferecemos algo a Deus. A palavra Deus está liberando a nós, falando conosco, nos instruindo. Mas a parte importante que eu dou algo a Deus é o louvor. Na pregação, Deus não recebe nada. A pregação é Deus liberando dele para nós. Sua sabedoria, sua revelação, seu conhecimento. Mas o louvor é a parte que eu dou ao Senhor. O Senhor é digno de ser louvado. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. E é necessário provar. Se você não provar, você nunca vai saber que Ele é bom de verdade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia. Judas, o versículo 3, pulando o versículo 1 e 2, porque é apenas a introdução, vamos ao versículo 3, diz assim, Judas tem um capítulo apenas, então, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da comum salvação, Judas está dizendo assim, olha, eu queria escrever aqui e falar a vocês a respeito da salvação, mas eu sinto uma necessidade de escrever outra coisa. Eu sinto uma necessidade de exortar a vocês, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Há uma batalha pela fé nesses dias. Só para a gente localizar melhor, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Amém? Acharam? Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas começa o relato desse capítulo 18, dizendo a respeito, olha, Lucas ele escreveu o Evangelho,
esse evangelho, mas Lucas ele não conviveu com Cristo. Lucas não conviveu com Jesus. Lucas ele escreveu o seu evangelho pelos relatos dos discípulos. Então ele ouvia João falar, ele ouvia Pedro falar, ele ouvia Tiago falar, ele foi ouvindo os discípulos falando a respeito dos relatos. Quando os discípulos contaram essa história do juiz iníquo, ora, havia um juiz, Jesus disse, Lucas, havia um juiz que ele não respeitava os homens e nem temia Deus, e ele tinha uma causa em suas mãos de uma viúva, e essa causa, essa viúva, ela importunava continuamente esse juiz para julgar a causa. O juiz então disse consigo: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas eu vou julgar a causa dessa viúva, para que ela pare de me importunar. Então Jesus disse: olha as palavras desse juiz. Vocês acham que Deus é assim? Vocês acreditam que Jesus, que Deus, o Pai, é assim? Ele vai julgar a sua causa para que você pare de importuná-lo? Ainda que possa parecer que Deus seja tardio em às vezes atender aquilo que você deseja, então Jesus diz uma coisa: quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará fé na terra? Talvez aí você encontra um paralelo do que nós lemos em Judas. Eu queria escrever a vocês a respeito da comum salvação, mas eu sinto uma necessidade de escrever e exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Há uma necessidade nesses dias de nós não desfalecermos e não permitir de maneira alguma que nada nem coisa alguma toque a fé que foi plantada no seu coração. E Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Encontrará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Ora, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Será que nesses dias alguém está ouvindo a palavra de Deus? Para que essa palavra gere, crie, se torne uma fé inabalável. E quando essa fé está ali, ainda não como uma árvore maior que uma árvore de pé de mostarda, não, aquela fé que ainda está crescendo, aquela fé que ainda está pequena, aquela fé que ainda é uma pequena coisa, um sussurro de Deus no seu coração. Mas é necessário nesses dias uma batalha pela fé, você não retroceder. Quando Lucas ouviu esse relato, ele deu a síntese do relato no primeiro versículo. Ele diz assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando Lucas ouviu a parábola do juiz iníquo e a frase final de Jesus: quando vier o Filho do Homem na terra achará fé, ele diz assim: olha, contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever que nós temos de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Estes são os dias que nós estamos vivendo. Dias em que você tem que ter no seu coração algo muito claro e firmado. Você não pode parar de orar. Você não pode permitir que nada toque sua vida de oração, seu tempo com Deus. Você precisa continuar e não desfalecer a jornada na qual você foi colocado. Porque tudo o que o inferno está fazendo nesses dias, ele está fazendo contra uma coisa: a fé que há no teu coração. Porque você não sabe, você não ouviu que a fé é capaz de mover montanhas? Que se alguém crer no seu coração e olhar para esse monte e dizer a ele: ergue-te daqui e lança-te no mar, assim lhe será feito.
Por que coisas sobrenaturais não têm acontecido em nossos dias? Por que tão pouco acontece na nossa vida? Porque há uma batalha acontecendo dentro do nosso ser, uma batalha que tem por fim anular e fazer com que a fé no seu coração esmoreça, e você comece a se conformar com o normal, você começa a se conformar com o errado, você começa a se conformar até com o pecado, você começa a se conformar, mas acho que não vai ter jeito mesmo, e você vai perdendo a capacidade de sonhar, de olhar e ver o que Deus disse, e entender que o que Deus disse, se Deus disse, e o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e entre o que Ele disse e o feito, não existe nada entre isso, entre uma coisa e outra, não existe nada. O que existe é uma batalha no meu coração, para acreditar de verdade nisso, e viver tudo isso na minha vida. Então nós começamos ao que Paulo disse: amados, rogo-vos que não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com as coisas como elas aparentam te mostrar, não se conforme com a aparência das coisas, não se conforme com a igreja, não se conforme com os irmãos. Há uma palavra de Deus que diz algo diferente a respeito de tudo isso. Se você olhar para as escrituras, você vai ver que Deus pensa coisas diferentes das coisas que as circunstâncias nos mostram. Deus pensa coisas diferentes. Jeremias 28 diz assim: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de paz e prosperidade, para vos dar um futuro e o fim que vocês desejam. Eu sei, o Senhor, quais são os pensamentos que eu tenho sobre vós. Agora, tudo que está ao nosso redor tenta nos fazer olhar e falar: não, não vai acontecer, não será possível, eu acho que, olha, não vai dar agora, chegamos no fim, chegamos ao final, foi bom enquanto durou, mas acho que agora não tem mais para nós. Eu vou te dizer uma coisa: isso não é verdade, isso não é verdade. Todos os homens que escolheram viver uma vida com Deus, eles não tiveram uma vida fácil. Todos os homens que entregaram seus corações para sonhar coisas que Deus plantou em seus corações, não foi fácil para aqueles homens permanecer com esse sonho vivo, com a esperança que ela é além da esperança. Como nós cantamos aqui, como a palavra de Deus diz, a nós foi dado uma viva esperança. Uma viva esperança. Não é uma esperança morta, não é uma esperança que é desanimadora. Não, é uma esperança que se renova a cada dia, ela é viva. Quando Deus aparece a um menino e dá um sonho para ele. Deus deu um sonho para um menino chamado José. E no sonho Deus diz assim: algo acontece assim. José, ele estava no local. Então 12 estrelas, mais o sol e a lua se prostravam diante dele. 12 estrelas, mais o sol e a lua se prostravam diante dele. De repente ele sonha outra vez, e nesse sonho 12 feixes de trigo se prostram diante dele. Ora, ele conta para o seu pai, ele conta para sua mãe, seus irmãos ficam sabendo, e os seus irmãos já olharam e falaram assim: ora, será que essas 12 estrelas, esses 12 seixos de trigo, será que somos nós? Então ele está querendo dizer que ele é o mais novo aí, e ele então é o bonzão aqui da turma. Ele não sabe que na nossa cultura, quem recebe a melhor parte é sempre o mais velho. O mais velho é que recebe a primogenitura e a bênção. Os outros ficam
com rebarbas. Quem tem a melhor parte? Então os irmãos olham e falam assim: peraí, está errado, esse moço está se achando muito. E a Bíblia diz que então seus irmãos tramam contra a vida dele, para matá-lo. Um de seus irmãos tem compaixão dele e não permita que ele seja morto. Então eles o vendem como escravo para os mercadores do Egito. Agora, que coisa, Deus dá um sonho, Deus dá uma palavra, Deus dá uma promessa para alguém, e para que você tenha essa promessa e viva essa promessa, precisa passar por coisas tão difíceis. Lá foi José, vendido como escravo, chega na casa de um homem chamado Potifar, começa ali a trabalhar, servir aquele homem. Ele começa como o menor dos escravos, mas ele vai logrando êxito por sua conduta, porque tudo que ele fazia com coração, com excelência, ele fazia com grado, ele fazia como se fosse não ao seu Senhor, mas ele fazia tudo como se fosse para o Senhor. E aí você lê a história, você vai lendo a história. A Bíblia é um livro gigante, mas com histórias resumidas, porque ela foi nos dada não para que nós a entendêssemos, mas a Bíblia foi dada para que o Espírito Santo nos revele. Então esse jovem começa a trabalhar e ele alcança agora a melhor posição na casa desse homem. Ele era um governador no Egito. Agora José, ele é o chefe de todos os servos. Ele cuidava de tudo na casa desse homem. Ele começou lá de baixo, porque ele foi comprado por Potifar, e ele foi achando graça por toda a sua condição de servir e fazer tudo do melhor. Agora ele chega no ponto em que Potifar coloca tudo debaixo de suas mãos e de seu governo. Então a mulher desse homem, ela olha e ela cobiça José, e ela deseja José, e ela agarra José, e José diz: não, eu não posso fazer isso, porque o teu marido me colocou como senhor de tudo, ele só disse que eu não poderia tocar em você, tudo está nas minhas mãos, eu não posso fazer isso. Então ele foge. Aquela mulher agora levanta uma calúnia contra ele, e diz que ele a tentou agarrar e forçá-la. E agora o José, que fez tudo do melhor, tudo com o melhor coração, tudo de sua melhor atitude, agora tudo vai por água abaixo. Lá vai José de novo, vai para a prisão. Um homem longe de seu país, chegou ali como escravo, num país onde não havia lei, numa terra onde não havia lei. Esse homem é levado para a prisão. Não era uma prisão como no Brasil, em que o juiz diz assim: olha, você vai passar 2 anos na cadeia, você vai cumprir a sentença, depois você sai. Você vai ficar 5 anos na cadeia, cumpre sua sentença. No Brasil, ainda se você tiver bom comportamento, com 2 anos e meio, 3 anos, de 5 anos você sai. Aquele rapaz era um escravo numa terra alheia, numa terra longínqua, numa terra onde não havia lei. Se o governador do país, que era um homem abaixo do faraó, dissesse: esse homem vai para a cadeia, e ele ainda, Deus poupou, porque o governador poderia matá-lo, mandou ele para a cadeia. Ele não tinha data para sair da cadeia, ele iria apodrecer na cadeia. Você está entendendo? Não era uma questão de cumprir uma sentença, era morrer na prisão. Ele não tinha um advogado, um juiz para dizer: não, com tanto tempo você sai, vamos pleitear tua causa. Agora, ele chegou, foi à cadeia, estava na prisão, mas sabe o que acontecia no coração daquele homem? Ele tinha um sonho, e ele sabia que ainda que seus irmãos o houvessem traído, ainda que seu pai e sua mãe não soubessem onde ele estava, ainda que ele estava a milhares de quilômetros de sua terra, colocado numa cadeia, trancado lá, sem expectativa alguma de sair de lá, mas aquele sonho: 12 estrelas, mas o sol e a lua vão se curvar diante de mim. Como você acha que um homem assim, ele consegue
permanecer. E preste atenção numa coisa: a Bíblia não menciona que em outra noite, em outra bela noite na prisão no Egito, Deus aparece a José e diz: José, confia em mim, que eu estou contigo. A Bíblia relata alguma coisa assim? Que acontece alguma nova palavra vindo a José, dando-lhe alguma nova esperança ou expectativa a respeito de alguma coisa? Eu vou te dizer uma coisa: se Deus falou uma vez com você, só cabe a você acreditar e confiar. Porque se tem uma coisa que pode passar tudo nessa terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Se tem uma coisa que Deus não é alguém que falha com os seus e com a sua palavra. Ele não falha, jamais. Então você passa 6 meses em um momento difícil, uma circunstância adversa, e você olha e fala: acho que agora acabou tudo. Bom, vamos então olhar para a palavra de Deus, vamos pegar um pouco de experiência com aqueles que andaram com Deus antes de nós, para saber como que é essa tal de vida com Deus. Vamos perguntar para um tal de Paulo: Paulo, você pode pregar lá naquela tal de Macedônia, Paulo? É uma terra onde ninguém me conhece, eu preciso que você vá lá. O Espírito Santo o leva para lá, ele chega naquela cidade, começa a pregar naquela cidade, chega na praça, começa a operar, prega a palavra de Deus, milagres acontecem. Os homens ficam furiosos com Paulo e não sabem como pegá-lo. De repente uma menina começa a falar: esses homens são servos de Deus, esses homens são servos de Deus. Paulo repreende o espírito daquela moça e ela fica livre. Mas aquela moça dava muito dinheiro para os homens daquela cidade, porque eles a usavam com o espírito de adivinhação que havia nela. Agora aquela menina estava livre e os homens não tinham mais como ganhar dinheiro com ela. Os caras falam: vamos prender esse cara está criando muito problema para nós. Já fica pregando aí, um monte de gente aceita essa crença dele, agora ele acaba com a nossa provisão aqui. Agora olha só, agora lá está Paulo e Silas. Paulo e Silas, vem cá, já que vocês estão me importunando demais na nossa cidade, agora vocês vão para a cadeia. Paulo tinha tudo para falar assim: ó Senhor, quantas almas salvas nessa semana que passou. É assim que o Senhor agracia os seus servos, é assim que o Senhor abençoa o seu ungido. Agora que eu estava pregando, a moça foi livre, agora nós vamos para a cadeia. E não apenas estamos na cadeia, leva uma surra, mas uma surra, que os vergões, suas costas incharam com as chicotadas levadas, ele e Silas. A noite chegou, madrugada adentrando, dores por todo lado, de surra, de chibatada, chibatadas as quais você fala assim: bom, é uma varada de vez em quando, às vezes tira a estultícia. Mas a Bíblia diz que aquele tipo de chibatada, um ser humano só aguentava 39. Eles tinham feito um cálculo, um ser humano só aguentava 39 chibatadas daquela. Se ele tomasse a 40ª chibatada, a dor era tão lancinante, tão insuportável, que a pessoa entrava em colapso. Jesus levou 39 chibatadas também. Depois de cada um levar essas chibatadinhas, à meia-noite, com os pés amarrados no tronco, frio, Paulo olha para Silas e fala assim: Silas, vamos cantar uma canção? Vamos adorar aquele que nos trouxe até aqui e é bom. A Bíblia diz que eles começaram a cantar e a orar. E à meia-noite, aquele que não falha, ele desceu até aquela masmorra. Um terremoto aconteceu naquele lugar. As paredes de pedras, e não eram paredinhas como essa de cimento, eram prisões levantadas em pedras, pedra sobre pedra. Não eram pedrinhas, eram pedras e pedras, grandes pedras levantadas como paredes.
geladas. Essas pedras foram ao chão, sem matar, em um terremoto que não matou e não fez uma vítima. Nenhuma vítima morreu naquele terremoto. Ao contrário, um tipo de terremoto que só rompeu e destruiu as portas de ferro que estavam lá. Então aqueles homens saem para fora, os presos saem para fora, e ali está Paulo, novamente, mais um herói da fé, que entendeu que o Senhor, Ele tem os seus caminhos. Então eu digo de novo, você acha que porque, vamos lá, você está vivendo um momento que as coisas não estão indo tão bem, você se sente no direito de falar: acho que Deus me abandonou, acho que agora não tem mais jeito para mim. Você acha mesmo isso? Será que essa palavra não é para você, dizendo: ei, é hora de você começar a batalhar pela fé que foi lhe dada? É hora de você começar a olhar para o tamanho do seu Deus, do Deus que fez e falou e fez uma promessa para você, que tem falado coisas a você, um Deus que tem se movido e já mostrou tão grande amor e doçura nas nossas vidas, em nosso meio, no meio da nossa igreja. Você acha que Deus está cochilando por um momento? Você acha que Deus está dormindo? A Bíblia diz que o poderoso de Israel ele não cochila, ele não tosqueneja. Porque nós temos essa predisposição a pensar que Deus está ocupado demais, ou então, não, eu pequei, eu errei, então eu estou sendo castigado. E quem disse que Deus te castiga? Quem disse que Deus é um Deus castigador? Quem te falou que Ele é assim? Ele não é assim, isso não é verdade. Deus não castiga ninguém. Uma coisa é verdade, você colhe, eu colho, e todos nós colhemos os frutos de nossas decisões. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver conosco. Nós tomamos muitas decisões erradas, mas Deus nos livra de todas elas e nos dá a salvação. Se Ele não te dá a salvação da prisão, Ele vai te dar a salvação na prisão. Se Ele não te livrar da cova, Ele vai te livrar na cova. Esses são os momentos em que nós precisamos tomar a palavra que foi dada a nós e não abrir mão, não deixar que nada toque nisso, não deixar que nada perturbe a fé que uma vez foi nos dada pelo Senhor. Você recebeu uma palavra? Então creia nela, acredite nela. Você pode estar vivendo o pior dia da sua vida, a pior noite, a pior situação. Eu vou te dizer uma coisa: continue acreditando naquele que fez a promessa para você, porque pode durar uma noite o seu choro, mas há uma alegria vindo ao amanhecer. Ele é assim. Às vezes, para que Deus se manifeste de fato aquilo que Ele é necessário que passemos por algumas coisas que nossa alma, nossa normalidade mental não quer passar. Então vamos falar um pouco mais, alguma história aqui, para ilustrar isso. Havia um jovem chamado Daniel, foi levado como escravo para a Babilônia, mas por ter um homem diferente, de espírito diferente, de coração diferente, esse homem, ele começou a lograr êxitos na Babilônia. Então Daniel começou a se tornar alguém diferente na Babilônia, e chegou até alto posto, como José. Lembra lá de José que nós estávamos falando? Conseguiu um alto lugar, sendo um escravo. Ele conseguiu. Por quê? Porque Deus é um Deus que honra. Onde você estiver, onde você plantar a planta do teu pé, Deus vai te abençoar. Aí vai chegar um momento em que vai acontecer como José, vai acontecer como Daniel. Vai chegar um momento em que o teu inimigo, ele vai olhar e falar assim: não, mas eu vou acabar com ele, eu vou destruir essa fé que ele tem. Então, alguns homens que tinham ódio de Daniel, porque eles eram babilônicos, Daniel era um hebreu, e Daniel estava logrando êxito de tal forma que breve Daniel já se tornaria alguém acima dos babilônicos, abaixo apenas de Faraó, do rei. Então os homens chegam para o rei e dizem assim: ó rei, vamos fazer uma coisa aqui, vamos editar um decreto que
todos os dias, durante um período agora, ninguém vai orar a Deus algum, ninguém vai orar e fazer petição a Deus algum, senão a ti, ó rei. Vamos fazer isso? O rei, cheio de orgulho, de egoísmo, achou aquilo muito interessante. Olha, muito bom, vamos sim, vamos editar esse decreto. Editou o decreto, o rei pegou a aliança dele e selou como um carimbo aquele decreto, que por um determinado tempo não se faria oração a Deus algum na terra onde Nabucodonosor era o rei. Não era Nabucodonosor, era outro, a não ser ao rei. Aí os homens sabiam quem era Daniel. Daniel era um homem que todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria a janela do seu quarto, a janela que dava para o oriente. Ele dobrava os joelhos e orava ao seu Deus. Imagina, agora os homens estavam lá e falaram: vamos ver como age Daniel. Preste atenção, um homem que tem fé, ele não esconde a fé que ele tem. Daniel sabia muito bem do decreto do rei. Daniel podia naqueles dias tomar um pouco de cuidado e falar: hoje eu vou orar, mas eu vou orar com a janela fechada, porque é meu secreto, eu e Deus. Eu vou fechar a janela e eu e Deus aqui, eu vou adorar o meu Deus. Ninguém precisa ficar sabendo de nada. Mas não, ele tinha um porquê da janela aberta para o oriente. Porque aquela janela para o oriente era de onde, o oriente era onde estava Jerusalém. E ele orava ao Deus cuja cidade do seu Deus era Jerusalém, e ele adorava olhando para lá, porque era como se ele estivesse lá. Ele era um homem escravo, numa terra de escravidão, mas o seu coração era livre. Ele olhava para Jerusalém, e sabe, ele olhar para Jerusalém diz muito para nós, porque Jerusalém significa o lugar da presença. O Senhor está me abençoando aqui, mas o meu lugar não é aqui, o meu lugar é em Sião. O meu lugar é em Sião. Pois bem, lá foi Daniel, abriu a janela, dobrou os joelhos e falou com o seu Deus. Aí você pode pensar assim: bom, mas se ele estivesse orando mesmo, se ele estivesse falando com Deus mesmo, o Espírito Santo poderia falar: Daniel, fecha a janela que estão te espionando para tramar contra a tua vida. O Espírito Santo fez isso? Não. Daniel orou, falou com o seu Deus. Chegou de meio-dia, Daniel abriu a janela, dobrou os joelhos, olhou para Jerusalém e falou com o seu Deus. No final da tarde de novo, os homens viram os 3 momentos. Não tinha uma câmera para filmar, hoje seria mais fácil, teria uma prova mais contundente. Mas chegaram todos diante do rei e disseram: ó rei, sabe o decreto que ninguém faria oração alguma, Deus algum, a não ser ao Senhor? Sim. Daniel não faz caso de ti. Daniel 3 vezes por dia, ele vai para o quarto dele, abre a janela e ora ao Deus dele. O rei gostava de Daniel, ele tinha um apego por aquele rapaz, mas o rei tinha dado a sua palavra, um decreto, e ele não podia voltar atrás, senão tudo no seu reino poderia vir à tona, degringolar, porque o rei voltou atrás em um decreto real. Trouxeram Daniel, o rei olha para Daniel: Daniel, é assim mesmo como falaram, Daniel? É verdade isso, Daniel? Olha nos meus olhos e diga se procede, porque eu acho que esses homens podem estar mentindo. Eu gosto de você, Daniel. Daniel disse: sim, ó rei, é verdade. Mas Daniel, você sabe o que eu preciso fazer agora com você? Sim, rei, eu sei. Então havia uma cova com leões lá dentro, leões famintos, e lá vai o rei, amigo de Daniel, mas para levar Daniel agora para a cova. Talvez Daniel olhando e falando: é esse o preço, Senhor, de ser fiel a ti? É esse o preço, Senhor, que vamos pagar por querer uma vida na tua presença? Quantas vezes você não fala: Senhor, eu tenho sido tão fiel, eu estou orando, mas e quem disse que isso não está sendo levado em conta? Isso é tudo que está sendo levado em conta. Sua oração ao teu Deus é tudo que está sendo levado em conta, porque Deus pode não te livrar da cova, mas Ele te livrará na cova. Mas existe um tipo de gente que eles são diferentes. Eles têm a condição de viver
para pagar o preço de conhecer um Deus que Ele é conhecido em momentos de muita dificuldade e tribulação. Daniel é colocado na cova, coloca-se uma pedra, e lá está Daniel. E agora? Os leões famintos, e nenhum toca Daniel. Pela manhã o rei vem e diz: Daniel, está aí, meu amigo? Daniel diz: sim, ó rei, vive para sempre, ó rei. O Deus, o meu Deus, o Deus de Israel enviou um anjo, fechou a boca dos leões e me poupou a vida. Agora aqueles homens que haviam atentado contra a vida de Daniel, os que foram observar Daniel orando, foram lançados naquela cova, e eles mal chegaram lá, e os leões os estraçalharam. E ainda o rei diz assim: a partir de hoje, não vai mais ser feita oração a mim, a rei nenhum. A partir de hoje, em todo o meu reino, só se fará oração ao Deus desse homem. Esse homem, o Deus dele é digno de receber oração. Então agora vamos emitir um novo decreto. Todo o povo, todo o reino, toda a província em que puder chegar uma carta minha, há uma ordem do rei: vocês vão adorar ao Deus de Israel. É isso que o Senhor está procurando nesses dias. Um tipo de gente que ele não esmorece na sua fé. Antes, a fé lhe é dada e ele rompe com ela, ele vence com ela, ele rompe potestades, grilhões, paredões, tudo que Satanás colocar como ferrolho, você vai romper sobre isso. Eu queria ler uma coisa de Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 35, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É necessário paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É necessário paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcance a promessa. Não rejeite a sua fé, não rejeite a sua confiança, ela tem um grande e avultado galardão. Como que você não vai rejeitar a sua fé? Como que você não vai rejeitar a sua confiança? Como que você não vai rejeitar a palavra que Deus liberou nos momentos mais escuros e difíceis de sua vida? São esses os momentos em que as pessoas largam mão e voltam para trás. Mas eu te digo uma coisa: as trevas estão vindo, e elas não são um problema. O problema é se você recuar na sua fé. As trevas batem na porta de todos, problemas batem à porta de todos, dificuldades batem à porta de todos. Problemas há em toda e qualquer igreja. Onde existe gente, haverá problema, mas onde existe gente que procura pelo seu Deus, o Senhor diz assim: eu estou no meio deles. As trevas estão aí, as dificuldades estão aí. Ninguém precisa ilustrar a dificuldade para você. Você sabe que as dificuldades estão aí. A dificuldade está aí dentro de você, batendo na sua face todo dia, dizendo: ei, eu estou aqui, olha como você é fraco.
A dificuldade está dentro de você, te esbofeteando, como esbofeteava Paulo, dizendo: ei, olha como você é covarde, olha como você é incapaz, ei, olha como teu Deus tem te abandonado. Ninguém precisa ilustrar muita coisa para você olhar para mim e concordar comigo, e eu concordar com você, que nossas vidas são assim. Mas são esses momentos que vão fazer de nós pequenas pessoas ou grandes pessoas em fé. Perdedores ou vencedores são decididos nesses momentos. Isso faz a separação entre homens e meninos, meninas e mulheres. Isso faz a separação entre os que se tornam grandes, porque não recuam, não retrocedem. E consequentemente o Senhor diz assim: são sobre esses que está o meu coração e o meu prazer. Porque o Senhor diz: eu não tenho prazer naquele que recua, eu não tenho prazer naquele que retrocede, mas o prazer de Deus está naquele que avança, naquele que continua, naquele que persevera, naquele que passa noite na prisão, noite na cova, noite na fornalha, naquele que vai e passa um tempo, uma estação. Quando Jeremias fala da estação de sequidão, ele não fala de uma apenas estação de um mês, uma semana, alguns meses. Fala assim: e ele não temerá, não ficará com medo no ano da sequidão. Ora, 1 mês de seca, 2 meses, vá lá, 3 meses, eu vi esse ano lá na minha casa, 3 meses sem chuva, mas 1 ano sem chuva, é para não restar mais nada. 1 ano sem chuva, é para talvez alguém olhar para o céu e falar assim: meu Deus, nunca mais vai chover na face da terra. Quando passam-se meses sem chuva, o tempo forma e parece que não vem, não é verdade? Quando passa um longo tempo de estiagem, parece que uma nuvem vem, ela forma, vai juntando com outra, e de repente o vento dissipa, parece que não vai chover mais, parece que a natureza não tem mais força de fazer chover. São esses momentos que alguém precisa pegar a palavra, a promessa, aquilo que está no coração, e dizer: eu acredito, eu creio. Não, mas todo mundo está largando a espada e indo embora. Eu creio. Eu creio. Sozinho ou no meio de uma multidão, eu creio. Eu não creio porque eu tenho um monte de ajudante, eu não creio porque eu tenho um monte de companheiro, eu não creio porque eu tenho um monte de pessoas batendo palmas. Não, eu creio porque eu conheci Jesus. Sabe, as pessoas, é difícil explicar a minha vida para as pessoas. É mais difícil ainda quando um pastor desconhecido chega e me acessa. Como que pode um pastor que não tem igreja? Como que você vive se você não tem um grupo de pessoas com você? Ah, você viaja e prega. Mas viaja para onde? Quanto tempo eu passava 6 meses sem viajar para lugar algum? Mas que pregador é esse que não tem uma igreja, não tem um povo, não prega em lugar nenhum, não viaja para lugar nenhum? Ora, eu tenho uma palavra, cara. Deus falou comigo. Mas você vive do quê? É Deus que cuida de mim, Ele me sustenta. Eu aprendia da maneira mais difícil e amarga. Eu aprendi a confiar em Deus assim. Vivi dias em que eu falava: Deus meu, vamos passar fome e vai acabar tudo isso aqui. O que será de nós agora? Eu vivi minhas noites, vivi noites e noites, e não foi uma nem duas, foram muitas, hein? Mas eu estou te fazendo agora, eu estou falando a você de uma coisa que eu vivi minhas noites, nesse ano mesmo. Esse ano mesmo, eu vivi noites de dificuldade financeira, vivi. Noites de dificuldade com doença, vivi na minha casa. Vivi noites tendo que ir com a minha sogra para o hospital, quase morrendo. Vivi noites terríveis, mas eu conheci um Deus que Ele se manifesta no meio da noite, porque eu ainda, em cada momento, eu não deixei de acreditar naquele que falou comigo lá atrás. Não deixei de acreditar. E são por essas coisas que eu te digo: o prazer do Senhor está sobre aqueles que não retrocedem.
Não importa o que está acontecendo na sua vida nesses dias, não importa o que está acontecendo na sua igreja nesses dias, não importa o que está acontecendo no meio do povo de Deus nesses dias. Pode ter na igreja um bando de covarde, um bando de carnais, um bando de incrédulos, um bando de gente que não quer saber de Deus. Eu te digo algo: Deus separou para si um povo, e de um povo que não é nada, Ele fará um povo maravilhoso e vencedor. Na solidão que eu vivi, eu aprendi a não olhar mais para o natural, porque se você olhar para as pessoas, acredite, você cairá. Se você olhar e colocar sua expectativa em um homem, você cairá. Porque se você esperar como eu naqueles dias, não, eu tenho alguns amigos que são homens de Deus, eles vão me ligar agora, e a ligação não chegava, eu poderia me decepcionar. Mas eu não fui chamado a olhar para um homem, não fui chamado a olhar para os amigos, eu não fui chamado para olhar para pastores, para pregadores, ou para uma igreja, ou para um povo, ou para um amigo que tenha dinheiro que eu poderia ligar para ele. Eu fui chamado a olhar para Jesus. Você foi chamado para olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus, você nunca cairá, ainda que o mundo inteiro diga e afirme e possa até comprovar: ele caiu, ela caiu. Não resta mais nada para eles. Eu continuo dizendo: o Senhor olha para você e fala: não, você pode esperar mais um pouquinho de tempo. Sim, Senhor, então tá bom. Não é o que Hebreus diz aqui? Mais um pouquinho de tempo, é um pouquinho mais. Você pode suportar um pouquinho mais? Sim, Senhor, então tá bom. Mas Senhor, se tudo está na tua mão, por que você não faz agora? Não, você pode esperar um pouquinho mais. Tá bom, Senhor, eu espero. Eu descobri que as minhas lágrimas, derramadas no pé do meu Senhor, elas são recolhidas e levadas aos céus, recolhidas em taças. Ele recolhe e as leva para lá. Então, a melhor coisa que você faz: chore nos pés de Jesus. Chore nos pés de Jesus. Derrame toda a sua ansiedade, toda a sua lamúria, lamentação. Fale tudo que você queria falar no rosto de alguém. Fale nos pés de Jesus. Não seja aquele tipo de gente que chega e faz aquele tipo de oração, linda oração. Oh, Deus maravilhoso, poderoso, como é bom. Não, eu vou te dizer uma coisa: eu não oro assim. Eu aprendi a falar com Jesus como meu melhor amigo. Às vezes eu chego e eu me apresento diante dele para falar com o grande rei, então eu o honro. Tem momentos que eu chego para falar com ele, e eu chego para falar com o meu Senhor, então eu presto respeito a ele. Mas existem momentos que você tem que chegar para falar com o seu melhor amigo, porque ele é isso também. E sabe como você fala com o seu melhor amigo? Você fala desabafando, não segurando nada, não tem papa na língua, não tem, sabe, fala para ele o que você sentir lá dentro, derrama tudo. Às vezes você vai falar, e você vai falar para o teu pai, então você fala para ele como quem fala com um pai. Você fala: pai, não aguento mais, pai, eu não quero mais assim. Ó, aquela pessoa, eu não aguento mais ela, o meu irmão está fazendo assim. Não é assim que as crianças falam para o pai? Pai, mas é ele, o problema é ele está fazendo assim comigo. Fale com ele, com a necessidade que você tiver, mas fala com ele. Ele é teu pai, ele é teu marido, ele é teu Senhor, ele é teu rei, ele é teu Deus, ele é teu noivo. Às vezes fale com ele como teu noivo, como aquele que vai cuidar de você de verdade, cuidar do teu coração. Você só não deve e não tem mais o direito de fazer uma coisa: pegar a energia que você tem e recuar. Se resta um pingo de energia no teu coração, se arrasta para Deus, mas não desperdice essa energia dando um passo para trás, recuando da sua posição. Às vezes você chegou aqui nessa noite falando assim: bom, Deus, libera uma palavra nessa noite para mim, porque eu preciso dessa palavra. Mas eu já te disse aqui, José recebeu mais uma palavra naquela noite fria lá, recebeu mais um sonho de confirmação. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes você não precisa mais de confirmação nenhuma, você precisa acreditar no que Deus já te disse. É isso que ele está olhando e falando assim: ei, todo dia você quer uma confirmação de novo? Todo dia você quer que eu confirme alguma coisa? Não, ei, você pode acreditar no que eu estou te falando há muito tempo.
Quantos já receberam uma palavra de Deus, um sonho de Deus, uma promessa de Deus? Deus tem algo para a sua vida, Ele tem um plano, um chamado, um propósito. É isso, acredite nisso, creia nisso. Isso é tudo que você tem. Se você morrer hoje, o que você vai apresentar com as suas mãos diante do Senhor é o que você fez com a promessa dEle, é o quanto você creu, é o quanto você amou, é o quanto você se empenhou naquilo que Ele te deu. Não é a casa que você construiu, não é o carro que você comprou, não é o trabalho que dá tantos mil reais da sua conta, não é isso, não é nada disso que Ele quer de você. Ele vai pedir conta do seu coração. Ei, você tem liberado perdão para aquelas pessoas que você acha que te machucaram tanto? Você tem falado: Senhor, me perdoa porque eu tenho pensado tão mal delas. Oh Senhor, perdoa porque eu tenho pensado tão mal dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos. É o seu coração que o Senhor está olhando, para nada mais além disso. Ele está olhando para o seu coração, é aí dentro. Talvez você está recuando na fé, sabe por quê? Porque você está se deixando vencer por sentimentos que não foi Jesus que plantou aí dentro, foram circunstâncias que plantaram esses sentimentos aí, e você permitiu que eles crescessem. O livro de Isaías diz assim: oi, olha, ai daquele que fica chocando ovos de basilisco, ovos de serpente. Não fique chocando coisas ruins, porque isso vai um dia sair para fora do ovo, te picar e te envenenar e te matar. Pare de ficar chocando coisas, pensamentos que não são de Deus para a sua vida. Pare de ficar chocando ovos de serpente, porque isso vai te matar. Para terminar, Hebreus capítulo 3 diz assim, capítulo 3: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, como aquele povo no deserto, no dia da provação. Não, Deus está chamando aqueles que creem, não aqueles que endurecem o coração. Salmo 119, versículo 50: uma coisa me consola na minha aflição, a tua promessa me dá vida, a tua promessa me dá vida. Eu queria que você se colocasse de pé.